Prezados irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. As notícias em torno de Jesus de Nazaré corriam por toda parte e alcançaram também a cidade de Jericó. Naquele dia, todas as pessoas estavam ansiosas. Havia um movimento diferente na cidade. Embora Jericó fosse conhecida por ter um grande comércio, naquele dia muitas pessoas se aglomeravam pelas ruas. Todos estavam esperando a chegada daquele peregrino, daquele homem que falava de maneira especial, que tocava os corações, que estendia e impunha as mãos e era capaz de curar os cegos, os leprosos, os paralíticos. A multidão se aglomerava aguardando a chegada daquele homem especial. Mas muitos perguntavam por que aquele homem estava também ali esperando por Jesus. Muitas pessoas olhavam e viam aquele indivíduo que vivia com muito conforto, que vivia sem problemas e que, na verdade, era um inimigo do próprio povo. Tratava-se de Zaqueu, o cobrador de impostos, porque ele estava ali no meio da multidão à espera de Jesus. Jesus vinha para os sofredores, para os aflitos, para aqueles que padeciam. E aquele homem usufruía de conforto, de riqueza, de facilidades. Jesus não viera para ele. Somente Zaqueu sabia da sua grande necessidade. Porque se embora ele vivesse com conforto, se ele tivesse as facilidades de então, ele trazia na alma um grande vazio. Muitas perguntas que ele não encontrava respostas. Tinha fome de compreensão e de entendimento. Por isso, naquele dia, ele havia abandonado o seu posto, o seu orgulho e estava ali, nas ruas de Jericó, junto do povo, à espera daquele homem especial. E quando Jesus entrou pelos portões da cidade, toda a multidão correu, e Zaqueu também correu ao encontro do Mestre. Mas logo Zaqueu percebeu que seria muito difícil se aproximar de Jesus, porque à medida que ele caminhava, as paredes de criaturas humanas se levantavam. Jesus parecia uma ilha no meio daquele mar de sofrimentos e necessidades humanas. Zaqueu tentou de toda maneira se aproximar, mas percebeu que nem mesmo ver Jesus seria possível, porque Zaqueu era um homem de baixa estatura, mas era acostumado aos negócios, a finanças, a soluções rápidas para os problemas. Então Zaqueu observou a rua de Jericó, por onde Jesus estava passando, tentou encontrar uma saída, uma solução para aquele problema, porque ele precisava estar próximo de Jesus. Então ele olhou e percebeu que por onde Jesus ainda iria passar, havia uma grande árvore. Então ele pensou: é isso que eu preciso fazer. Preciso subir naquela árvore e esperar que ele passe. Somente assim eu poderei ver o Mestre. E foi isso que ele fez. Afastou-se, caminhou em sentido contrário ao sentido de Jesus, subiu naquela árvore, acomodou-se entre as suas ramagens, os seus galhos e ficou esperando que Jesus passasse por ali. O Mestre então seguiu, consolando, esclarecendo, conversando com a multidão aflita e necessitada. Mas quando Jesus passava
exatamente sob aquela árvore, Jesus parou e toda a multidão parou com ele. Ele deixou de falar, olhou para cima e observou aquele homem que lá estava sentado entre os galhos daquela grande árvore. E Jesus falou de maneira categórica: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me apraz estar em tua casa. Zaqueu ouviu aquelas palavras muito surpreso e atônito começou a perguntar para ele mesmo: ele falou comigo, ele chamou-me pelo nome, como este homem sabe o meu próprio nome? Será que é comigo que ele fala? E Jesus, percebendo que Zaqueu estava perplexo e mudo, novamente falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje estarei em tua casa. Então, ouvindo pela segunda vez as palavras de Jesus, Zaqueu então entendeu. Desceu rapidamente e correu para a sua casa. Ele iria receber Jesus na intimidade do seu lar. Aquele peregrino, aquele homem diferente, especial, de quem ele ouvia falar tantas coisas singulares, estaria ali na intimidade do seu lar. Zaqueu então correu para casa, chamou a família, os seus servos, deu ordens e a casa começou a ser arrumada para receber Jesus e seus discípulos. As longas e pesadas cortinas foram afastadas para que a luz solar adentrasse. As almofadas foram colocadas, as iguarias, a mesa para aquele banquete festivo foi preparada e ornamentada. Zaqueu estava feliz, porque o Mestre estaria ali. E Jesus, de fato, cumpriu a sua promessa. Depois de andar pelas ruas de Jericó, ele foi se refugiar na casa de Zaqueu. Embora muitos na cidade se perguntavam por que na casa do cobrador de impostos, por que ele não escolheu um homem simples do povo, porque aquele que tirava os tributos, que tirava os recursos do povo e transferia-os para os romanos. Entretanto, Jesus foi exatamente para a casa daquele cobrador de impostos. Lá esteve, comeu com a família de Zaqueu e começou a falar sobre o reino dos céus, sobre a bondade de Deus, o Pai de todas as criaturas. E falou, revelando para Zaqueu as verdades espirituais. Depois de ouvir toda aquela mensagem de luz, Zaqueu, profundamente emocionado, depois de derramar lágrimas de contentamento, segurando as mãos do Senhor, ele disse: Senhor, eu busquei por tanto tempo a compreensão, as respostas para as minhas dúvidas, e a tua mensagem é o que eu precisava ouvir. A tua mensagem é luz na minha alma e me faz perceber agora o quanto eu estava equivocado. Mas, Senhor, eu prometo uma coisa: venderei todos os meus bens, uma parte deixarei para minha família, a outra parte distribuirei para os necessitados, e a terceira parte eu restituirei àqueles a quem eu tenha defraudado durante todos esses anos. E a este, Senhor, eu devolverei 3 vezes mais. Jesus sorriu diante dessas palavras de Zaqueu e disse a ele: Zaqueu, felicito-me por ti, porque hoje a salvação entrou em tua casa. Meus amigos, os evangelistas narram até aí o encontro de Jesus
com Zaqueu, o cobrador de impostos da cidade de Jericó. O escritor Leon Tolstói, após a sua desencarnação, tem a possibilidade de encontrar-se com o espírito Zaqueu no mundo espiritual. E faz uma longa entrevista com esse espírito que teve a experiência de receber Jesus na intimidade do seu lar. E Leon Tolstói, usando da mediunidade ímpar de Dona Ivone Amaral Pereira, no grandioso livro Ressurreição e Vida, ele dedica um capítulo para contar a história de Zaqueu, depois do encontro com Jesus, para nos informar o que aconteceu com aquele homem depois daquele dia memorável, inesquecível, em que ele recebeu Jesus na intimidade do seu lar. Narra então Leon Tolstói, através de Dona Ivone Pereira, que Zaqueu prometeu a Jesus vender todos os seus bens e, de fato, ele cumpriu a promessa. Depois que Jesus saiu de sua casa, Zaqueu estava transformado. A sua visão havia se ampliado, ele havia ganhado um novo entendimento da vida. E, de fato, ele sentia necessidade de seguir Jesus de mais perto. Então vendeu todo o seu patrimônio, uma parte designou a sua família, a outra parte beneficiou os necessitados e uma terceira parte ele usou para devolver a todos aqueles a quem ele tinha enganado, cobrado juros altíssimos. E a estes ele de fato devolveu 3 vezes a quantia. Depois disso, Zaqueu deixou a família e começou a seguir Jesus, ouvindo-lhe a mensagem. E cada vez que ouvia a mensagem do Senhor, a boa nova trazia para Zaqueu uma visão mais ampla e novos horizontes para o entendimento da vida. Ele também sofreu com a notícia da crucificação, sofreu com a desencarnação de Jesus e então buscou a presença dos discípulos que viviam mais próximos de Jesus. Mas desde que Zaqueu tentara se aproximar dos discípulos, ele começou a perceber a grande resistência, porque para aqueles homens do caminho, para aqueles pescadores humildes, para aqueles homens que estavam sustentando a mensagem do Evangelho, ele ainda era o cobrador de impostos. Ele ainda era a autoridade sob o comando dos romanos. E ele sentia resistência por parte dos discípulos para se aproximar, para viver mais a mensagem. Zaqueu sofreu muito com essas dificuldades, com esses obstáculos, a sua entrega total ao Evangelho de Jesus. Mas uma luz de esperança brotou, porque ele ficou sabendo que os discípulos iriam se reunir para escolher um novo apóstolo, porque o colégio apostólico Jesus havia deixado com 12 discípulos e Judas, infelizmente, pelo equívoco que havia cometido, havia se suicidado. E eles então iriam colocar um substituto, a fim de que o colégio apostólico continuasse trabalhando em nome do Evangelho. Zaqueu se vestiu de esperança, pensou que ele seria chamado, pois afinal de contas, ele havia deixado a vida de cobrador de impostos para trás. Era agora um homem novo, um homem que desejava servir a causa do Evangelho. Entretanto, Zaqueu ficou profundamente decepcionado, porque a comunidade cristã, os discípulos do Mestre,
escolheram Matias para fazer parte do colégio no lugar de Judas. Zaqueu, então, continuou se esforçando o máximo, tentando uma situação mais favorável a fim de que ele pudesse servir em nome do bem. Até que, mais amadurecido e mais sofrido, ele pensou em buscar os conselhos de Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Quem sabe Paulo seria para ele a porta de entrada na comunidade cristã. Paulo era como ele. Paulo também foi incompreendido e agora ele servia a causa do bem. Empreendeu viagem e foi em busca do apóstolo dos gentios. Falou com ele na intimidade, revelou com ele o que Jesus havia dito para ele naquele dia em sua casa. Falou da sua transformação, do que havia feito e da sua vontade imensa de servir ao Senhor. Ele esperava uma posição, ele esperava uma situação favorável, mas as pessoas não compreendiam a sua mudança. E depois de falar, de desabafar com o grande apóstolo, Zaqueu pediu-lhe a orientação amiga. E Paulo então lhe falou: Zaqueu, compreendo perfeitamente o seu desejo de servir, e o Senhor naturalmente conta com os seus recursos. Entretanto, meu amigo, há um grande equívoco de sua parte. Você está procurando um cargo e não um encargo. Você está procurando uma posição para servir ao Evangelho, quando em verdade, para servir ao Evangelho, basta apenas disposição. Não é uma posição que você precisa da disposição daqueles que entenderam que a palavra maior da Boa Nova é servir, é a caridade, é o amor. Sirva, meu amigo, onde você estiver, com quem você estiver, porque o Senhor conta contigo. Depois de ouvir as palavras de Paulo, Zaqueu refletiu e compreendeu que, de fato, ele estava agindo de maneira infantil. Era ainda o velho ranço, o homem que ele havia sido, a autoridade, o cobrador de impostos, o homem acostumado a uma posição. E Jesus convidava-o agora apenas para ter a disposição de servir. Ele não precisava esperar uma situação favorável, ele não precisava de um cargo, de um destaque, ele precisava simplesmente ter disposição para falar e servir em nome do bem. E foi exatamente assim que Zaqueu envelheceu, no anonimato, servindo incansavelmente a Jesus, cumprindo com tudo aquilo que ele havia prometido aquele dia na intimidade do seu lar. Nos lembramos, prezados irmãos, da narrativa evangélica do encontro de Zaqueu com Jesus e nos lembramos também deste conto de Leão Tolstói, narrando para nós o que aconteceu depois do encontro de Jesus e Zaqueu, para que fizéssemos nesta noite uma breve reflexão sobre a nossa existência e sobre a bênção do Espiritismo em nossa vida. Porque há muita coisa em comum com a vida de Zaqueu, com a experiência de Zaqueu e a nossa própria vida e a nossa própria experiência. Vamos então tentar fazer algumas analogias
com a vida e a experiência de Zaqueu e com a nossa própria experiência, a fim de que nós possamos refletir no valor do Espiritismo em nossa vida. Nós também estávamos, há algum tempo atrás, perdidos em nossa Jericó de preocupações. Andávamos de um lado para outro, buscando em meio à multidão algo que pudesse saciar a nossa fome de conhecimento, de esclarecimento. A dúvida nos envolvia. Olhávamos para as paisagens da vida e não conseguíamos compreender o sentido real da existência, o que significa viver, de onde nós viemos, o que estamos fazendo na terra, para onde nós vamos. E nós começamos a buscar respostas para todas essas nossas dúvidas. E buscamos ali e buscamos acolá, mas o que nos ofereceram foram apenas letras mortas. Não nos ofereceram o espírito das letras para que nós pudéssemos compreender o sentido da vida. E nós não conseguíamos encontrar respostas e perguntávamos por quê? Por que todas essas desigualdades na existência humana? Por que alguém nasce rico com facilidades, enquanto o outro nasce pobre, miserável e não consegue ter nem mesmo o necessário para viver na terra? Porque muitos nascem com beleza física, enquanto outros nascem enfermos, limitados, com tantas dificuldades físicas? Porque nós vemos que para uns tudo dá certo, a vida se abre e o indivíduo consegue tantas e tantas coisas, enquanto outros lutam e a vida se resume em aflições, dores e dificuldades. Como compreender a justiça de um Deus diante de todas essas dificuldades que nos cercam? Onde está a justiça divina? Todos nós indagávamos e desejávamos compreender o sentido da vida e o sentido de tudo isso. Até que um dia, quando nós seguíamos pelo nosso caminho, nós também buscando respostas, desejando entender Jesus, nós encontramos na margem da nossa estrada uma grande árvore. É a árvore simbólica do Espiritismo. O tronco vigoroso, o Livro dos Espíritos. Os seus galhos abertos como braços amigos a socorrer. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o céu e o inferno. E nós então, ansiando compreender a verdade, simbolicamente também subimos nessa árvore. Nos acomodamos em seus galhos, em sua ramagem amiga. E esta árvore abençoada do Espiritismo nos ofereceu sombra amiga para as desilusões da vida. E nos ofertou os frutos saborosos da compreensão. E nós começamos a entender o sentido da vida. De onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Nós somos espíritos, nascemos simples e ignorantes, saímos das mãos do Criador. A nossa meta é a perfeição espiritual, é a conquista da plenitude, da felicidade sem mesclas. Mas da nossa origem até a nossa destinação, nós somos viajores da luz. Nós estamos jornadeando nesta senda evolutiva,
nesse caminho de progresso espiritual. E a abençoada lei da reencarnação é que nos conduz. Então nós nascemos outra vez, renascemos e renascemos ainda, quantas vezes se fizerem necessária, até alcançarmos o nosso aprimoramento, a nossa ascensão espiritual. Há sempre vida, porque somos espíritos imortais. A morte é apenas uma ilusão. Sempre há vida, estamos vivos na dimensão espiritual. E ora mergulhamos na carne para uma experiência e continuamos vivos na dimensão física. A morte do corpo físico acontece e nós voltamos para a dimensão espiritual e continuamos vivos no aprendizado e no crescimento espiritual. Nessa árvore bendita, nós começamos a entender a justiça de Deus. Nada acontece por acaso. Deus não é um homem de barbas que tem as paixões humanas. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade. Ele não brinca com os seus filhos. Deus nos ama e quer sempre o melhor para nós. Quando sofremos, é porque infringimos as leis divinas e, como consequência natural dessas infrações, Deus permite o sofrimento que nós criamos para que esse sofrimento venha nos educar e venha mostrar o que nós precisamos aprender. Começamos a entender a vida espiritual, para onde nós vamos, o que nos aguarda. Entendemos a justiça de Deus, a lei da reencarnação, a pluralidade das existências. Tudo começou a fazer sentido. Mas na ramagem de o Evangelho segundo o Espiritismo é que nós encontramos consolação e repouso para as nossas almas. Porque o Espiritismo nos apresentou Jesus de Nazaré. Não como nós entendíamos, aquele mestre crucificado com a coroa de espinhos, aquele Cristo clerical distante de nós no altar. O Espiritismo nos mostrou Jesus redivivo. O Cristo que desceu da cruz e veio para o nosso meio, é o nosso irmão maior, é o nosso companheiro, é o nosso amigo, é aquele que está conosco e que nos consola. O Espiritismo nos apresentou um mestre amigo, não aquele Cristo distante, mas nos fez recordar aquele Jesus que caminhava pelas ruas da cidade, empapado de suor e de pó, no meio do povo necessitado. É o Espiritismo que nos fez entender esse mestre, esse amigo que está do nosso lado e continua a nos dizer: vinde a mim todos vós. Ainda Jesus nos convida. E na doutrina espírita nós encontramos a mensagem de esperança. Porque à maneira de Zaqueu, todos nós tínhamos uma baixa estatura moral e não conseguíamos entender por nós mesmos o sentido da vida. Foi preciso também que nós subíssemos nesta árvore simbólica do Espiritismo, para crescermos moralmente, para ganharmos uma visão mais ampla e entendermos a vida e entendermos a grandeza da lei do amor que rege os nossos destinos. Mas com tudo isso, e apesar disso, nós também cometemos erro, como Zaqueu. Na nossa infantilidade espiritual, ainda sem a compreensão amadurecida, nós passamos por algumas ilusões. Nós estamos encantados com o Espiritismo e nós queremos servir. E como Zaqueu, quantos de nós e quantas vezes
nós ficamos esperando a oportunidade favorável para nós servirmos no bem. Quantas vezes nós dissemos: quando tudo estiver calmo em casa, eu vou trabalhar. Quando os meus filhos crescerem, eu vou servir. Quando os meus filhos casarem, aí tudo vai estar resolvido. E depois nascem os netos. Quando eles crescerem, e a vida vai rolando rapidamente. Quantos de nós também erramos esperando uma posição para poder servir? Quando eu estiver na direção da casa, quando eu for membro da diretoria, quando me derem essa ou aquela incumbência, esse ou aquele cargo, aí eu vou servir. Iludidos como Zaqueu, pode acontecer que muitos de nós percamos as oportunidades de trabalho. É preciso, meus amigos, acender em nós a luz do entendimento, a luz da compreensão, porque para servir ao bem, ninguém precisa de posição, realmente, como afirma Leon Tolstói neste conto magnífico. Nós só precisamos de disposição. Onde nós estivermos, com quem estivermos, nós podemos ser as cartas vivas do Evangelho de Jesus. Nós podemos fazer a diferença, nós podemos levar esperança e levar consolação. Me recordo de um rapaz que nos contou uma experiência muito interessante, para nós entendermos como o bem custa tão pouco, como é fácil levar esperança e alegria às pessoas. Ele trabalha como representante de produtos alimentícios. E certo dia ele estava em uma cidade vizinha, em uma padaria, estava com o dono da padaria fazendo o pedido, quando chegou uma senhora com uma criança no colo e um outro garotinho segurando no vestido da mãe. Eles pararam diante da vitrine da padaria e ela deu um ticket para retirar 1 litro de leite. Então o homem que estava fazendo o pedido, o dono da padaria, parou e foi atender a mulher, e esse representante comercial observou a mulher vestida de maneira muito simples, muito pobre, mas observou o garotinho segurando no vestido da mãe. Ele chamava a mãe, chacoalhando o vestido e olhando para a vitrine da padaria. Vocês já viram vitrine de padaria como que é, né? Aqueles doces de todas as cores, de todos os tamanhos, e o menininho olhando e chamando a mãe, e a mãe, constrangida, dizia assim: não, não, não. E o representante comercial, naquele momento, ele disse que olhou para aquela criança, e a mãe pegou o leite e foi saindo, e o menino preso ao vestido da mãe, ele ia sendo arrastado e olhando para a vitrine, olhando fixamente. Então ele disse que naquele momento ele teve um impulso, porque ele olhou para o garotinho e pensou assim: podia ser meu filho. E ele lembrou do filho dele em casa, com todo o conforto, com a fartura. E ele teve um impulso e ele disse: senhora, eu posso comprar um doce para o garoto? Aí a mulher, um pouco constrangida, disse: se o senhor quiser. Ele então comprou o doce e deu para o garotinho. Mas o interessante é o que ele narra depois. Ele disse assim, que quando ele deu o doce para o garoto, ele viu o semblante da criança mudar de alegria, de luz. Ele disse assim, os olhos do garotinho brilhou tanto, ele ficou tão feliz. E o mais curioso, Luiz Antônio, ele me disse, ele pegou aquele doce, e aquele momento que eu dei o doce para ele, parece que eu fui invadido de uma paz, de um negócio que eu nunca havia sentido na vida. E aquele dia eu trabalhei assim o dia inteiro, bem, feliz, sabe, alegre, uma disposição diferente. Eu voltei para casa alegre, feliz. E ele disse assim: você veja, eu aprendi hoje
que o bem às vezes custa apenas R$2. É o preço de um doce de padaria. É tão simples a gente fazer o bem. Às vezes R$2. E como eu me senti bem naquele dia. E às vezes, meus amigos, o bem custa muito mais barato que R$2. Às vezes, fazer o bem não custa nada. Um dia, Madre Teresa de Calcutá estava seguindo pelas vielas da sua cidade, quando ela ouviu um gemido que vinha da margem do caminho. Ela então se voltou, se aproximou e viu que era um rapaz, um adolescente, um garoto ainda. E ele estava já agonizante. Ela então se aproximou, ergueu o rapaz, colocou a cabeça do jovem no seu colo e começou a limpar as suas feridas, ajeitar o seu cabelo, fazer um carinho nele. E o moço abriu os olhos, percebeu Madre Teresa ali cuidando dele, e ele buscou forças e perguntou: Madre, por que a senhora está fazendo isso? E ela sorrindo respondeu a ele: Ora, meu filho, eu faço isso porque eu te amo. E o rapaz voltou a dizer: Madre, repita isso, por favor. Eu faço isso porque eu te amo. E ela disse que o rapaz estampou um sorriso pálido e grossas lágrimas escorreram pela face e ele pediu novamente: repita, faço isso porque te amo. Repita, faço isso porque te amo. Faço isso porque te amo. Aquele rapaz morreu nos braços de Madre Teresa. E ela, contando esse episódio para um jornalista, ela disse assim: aquele menino ia morrer sem que jamais alguém tivesse dito que o amava. Por isso ele pedia que eu repetisse tanto, porque nunca ninguém disse que o amava. E nós começamos a pensar: quantas pessoas na vida estão assim, esperando uma gentileza, um gesto de carinho, esperando que a gente diga: eu te amo, eu preciso de você, você é importante para mim. E isso não custa nenhum centavo de real. E pode fazer a diferença na vida de muita gente. Então, prezados irmãos, neste mês espírita aqui de Auriflama, nós achamos muito justo recordar a experiência de Zaqueu e comparar com a nossa experiência, porque todos nós tivemos e temos muita coisa em comum com Zaqueu. Nós encontramos esta árvore bendita na nossa vida, subimos nesta árvore, nos beneficiamos com a sua grandeza e agora nós precisamos levar esses frutos abençoados aos corações à nossa volta. Não esperemos posição, não esperemos cargo, não esperemos facilidades, não apontemos oportunidades. Comecemos já a estender as mãos, a levar a palavra amiga, porque basta uma única coisa para servir: disposição. E como às vezes a nossa atitude revela a grandeza da árvore. Disse Jesus que reconhece-se a árvore pelos frutos. Ele poderia ter dito: reconhece-se a árvore pelas raízes profundas e fortes. Reconhece-se a árvore pelo tronco, pelos galhos abertos, pela ramagem verde ou pelas flores coloridas e perfumadas. Mas Jesus fez questão de dizer que a árvore é reconhecida pelos frutos, porque existem árvores com raízes profundas, com caules vigorosos, com galhos imensos, com ramagem verdejante, com flores coloridas
mas que não dão frutos. Nós já passamos o tempo de ser árvore que só tem folhagem e que só tem flores. É preciso ser árvore que dá frutos, porque é pelos frutos que reconhece a natureza da árvore. Então a multidão aí fora, quando observar o espírita, nós agindo corretamente, dando exemplo de fé, de esperança, de amor, socorrendo, auxiliando, jamais perdendo a fé, jamais se desesperando, observarão os frutos e irão em busca da grande árvore da doutrina espírita, porque é nela que todos nós nos abastecemos. Então nós rogamos a Jesus que abençoe a árvore do Espiritismo aqui em Auriflama e que todos nós estejamos sempre à sombra dessa árvore, que nos beneficiemos da ramagem divina, da mensagem e do fruto que ela nos oferece, mas que estejamos sempre dispostos a servir, a auxiliar, levando o exemplo de amor adiante, tendo unicamente o que é preciso para servir ao Evangelho: disposição de servir. Que o Mestre nos abençoe e que nos dê sempre a sua paz.